Seja muito bem-vinda. Boa tarde pra você. Tudo bem? As nossas paixõezinhas, né? Cachorrinho, filho, um amor que a gente cria por essas crianças, por tudo isso. E aí, às vezes, a gente acaba ficando meio sem limite, muito limite. Tem pai que impõe demais? Tem. Eu trouxe uma pergunta hoje, né? Pois é, que pergunta profunda é essa? Eu falei, essa pergunta é provocativa. Nossa, é demais. Desafiadora. É demais. Mas ela faz a gente parar para pensar realmente, porque é obediência ou colaboração, né? O que eu quero? A obediência é mais fácil, né? Mais tranquila, mais rápido. Sim. Na maioria dos casos, né? A colaboração já é um desafio para a gente, para conquistar isso, para ir construindo com as crianças. Mas me conta a diferença básica entre essas duas coisas e como a gente chega em cada uma delas. Assim, ó, a obediência, ela é de fora para dentro da criança. Então, a obediência eu vou fazer porque a minha mãe mandou. Tá. Né? Minha mãe tá mandando eu comer, eu me vestir, eu, enfim, tomar banho. Então, aí eu faço. A colaboração, ela é de dentro para fora. Então, a colaboração, antes de eu construir a colaboração, eu preciso construir a conexão. Certo. Porque a obediência, a gente retorna muito aos padrões mais antigos, né? De autoritarismo mesmo, não de figura de autoridade, né? De medo e tudo isso, sim, né? Que era sim. muito comum. Onde os pais, eles querem simplesmente que as crianças façam porque tem que fazer, porque é daquele jeito que ele quer naquele momento. É aquele pai que responde porque sim? Porque eu tô mandando? Isso, mais ou menos. A gente não dá conta de fazer isso o tempo inteiro, né? De cultivar essa colaboração o tempo inteiro, mas eu acho que o nosso foco, o nosso alvo, ele precisa estar voltado para essa mudança. Sim. Né, para essa mudança de concepção, porque que cidadãos, que seres humanos a gente está formando, né? Porque se eu tenho alguém que simplesmente obedece porque o outro está mandando, então eu vou fazer porque o outro manda. Ele deixa de construir essa coisa interna de preocupação com o outro, né? E hoje se fala tanto, né, em sustentabilidade, em ação social, em tantas coisas assim, e a gente precisa construir, a gente precisa semear isso na infância. Então, basicamente, é fazer a criança entender por que é que você está pedindo para que ele faça alguma coisa? Essa seria a base? É a criança conseguir pensar por ela mesma e entender que aquilo é importante por algum motivo? Isso, mais ou menos, Dani. Só que eu só vou conquistar isso, só vou conseguir isso se no dia a dia eu me conectar com meu filho. Como é que eu faço isso? Como? Respeitando muitas vezes as necessidades dele, às vezes os desejos, as opiniões, procurando entender por que ele está chorando naquele momento, procurando entender por que agora ele não quer, procurando entender o porquê que ele não quer usar aquela roupa, ele quer usar outra roupa. Sim. Então, quando a gente tem esse olhar além de poder parar e enxergar, a gente atende uma necessidade básica da criança, que é se sentir importante, se sentir pertencente, porque ela tem esse olhar da família, da mãe, do pai, enfim, de quem cuida, né, que realmente está valorizando o interior dela. A partir disso, a criança começa a se conectar de uma forma muito forte com o adulto, e aí o inverso também acontece. Quando a mãe diz... Filho, nós temos 5 minutos, então eu preciso que você vá lá, calce o seu calçado, pegue a sua mochila, porque eu tenho um compromisso muito importante assim que eu te deixar na escola. Tá, mas é explicar então, falar por quê. Aí você, na verdade, você já construiu isso. Aí ele vai, opa, a minha mãe se importa comigo, isso é importante para ela. Chegar no horário, no compromisso dela é importante. E aí a criança vai, normalmente eles colaboram. A não ser que tenha alguma outra interferência de conexão naquele momento, que daí pode alterar o comportamento da criança. Tá. Mas normalmente, quando a família consegue construir isso, não é um caminho tão fácil. O caminho mais fácil é o da obediência mesmo. E que às vezes nem é fácil também. Porque se você pegar uma criança que espelha o seu comportamento, você vai ter um filho agressivo, rebelde, que também vai respondão, porque ele também devolve na mesma moeda. Entendi. Né? Mas em que idade que a gente pode começar a ver já o resultado dessas nossas atitudes mais positivas, assim? Assim, até os 3 anos eles têm o cérebro bastante imaturo ainda, né? Então ali você ainda vai ter bastante situação de resistência, mas já você tem que ir plantando essa sementinha. A partir dos 4, 5 anos, que eles já adquirem uma maturidade cerebral bem maior, a criança já começa a te responder de outra forma.
você já começa a ter uma leveza na relação. Não que vai ser perfeito, não vai ser perfeito, né? Você não é perfeita, seu filho não é perfeito, nós somos seres humanos. Mas eu diria que na maior parte do tempo a gente consegue ter uma leveza no relacionamento. Tá, e com essa maneira de lidar, a gente consegue que ele tenha consciência em todos os aspectos, até, por exemplo, assim, da maneira que vai se portar quando vai sair, ou quando rola uma mudança muito grande, por exemplo, é que ele é muito pequenininho, mas tipo, deixar uma mamadeira, dormir sozinho, isso tudo fica mais fácil? Acredito que sim. Tudo vai envolvendo, vai né? Vai tudo. É tudo muito sistêmico, tudo muito interligado, uma coisa com a outra. Vai dar confiança que a criança tem nos pais também, e aí, né? sim, você vai, é uma construção de um relacionamento diferente. E aí é que você vai obtendo esses resultados. E essa criança, ela vai levar isso para os outros relacionamentos. Então, eu costumo dizer assim, que a gente fala muito de limites hoje. O limite não é da criança, o limite é dos pais, o limite é dos adultos. Então, quando eu digo para o meu filho que na nossa casa, né, a gente dorme em determinado horário, ele está respeitando o limite que é do adulto. Sim. A hora que vai na casa da avó, às vezes a avó deixa dormir até mais tarde, ou vai na casa do amigo dormir quando eles crescem um pouquinho. Aí também tem horários diferentes. Ele aprende a respeitar os limites das pessoas aonde ele está indo, dos grupos aonde ele está indo. Se adapta àquilo que está vivendo. Então, é uma coisa que vai muito além de regras, né? Então, eu aprendo a respeitar os limites das pessoas. E isso é muito precioso. Porque Enquanto daí adulto, isso faz toda a diferença. Com certeza. Uma pessoa que tem essa noção, ela também é uma pessoa que ela aprende a construir os próprios limites, a dizer não. Enfim, uma série de coisas que autoprotegem, né? Por exemplo, quando chega na adolescência, né? Na adolescência eu tenho que ter essa capacidade de dizer não. Sim. Né, para algumas coisas. E eu só vou conseguir fazer isso se isso foi construído internamente em mim. Passo por passo, dia após dia, e a gente vai criando crianças melhores para o mundo, né? É isso que maravilha. Obrigada, tá, pelas suas informações, pela entrevista. Por favor, fique à vontade, porque tá uma delícia a sobremesa. Fica com a gente ainda. Agora, intervalo rapidinho, tá? Já já a gente tá de volta com fofoca. Vamos falar de constelação. Tem muita pergunta aqui para responder e é logo depois do intervalo.